Pão. Júnior BJJ mandou R$ 20. Boa noite, Igor e Daniel. Sai do Rio de Janeiro há anos, decidi criar meus filhos na Europa. Estou na Inglaterra. O que fazer nessa situação que se encontra o mundo? Os caras lá na Europa, Cara, lá. Então, sabe qual é o problema? Geralmente eu falo as coisas partindo do princípio que o cara leu as paradas que eu li, que são públicas. Então, assim, quase que tudo que eu tenho que falar, eu tenho que fazer meia hora de pré-requisito. Então, você vai entender o que eu vou falar, porque eu vou dar o pré-requisito. O Oliver Dowden, eu não sei, ninguém deve imaginar que é esse cara. Esse cara foi vice-primeiro-ministro da... Porra, cara, tu não quer ser meu amigo, não, cara? Vamos começar a Já almoçar somos, pô. junto, essas paradas. Porque, assim, tem tanta coisa que tu conhece e que tá completamente fora... Pô, também tu estudou essa porra um tempão, né, cara? Não, todo dia, pô. O glúteo, tem que estar em dia, meu irmão. Mas o Oliver Dowden... Oliver Dowden, cara, em 2023, em dezembro, ele já estava falando pro pessoal do Reino Unido estocar pilha, lanterna, comida, remédio, porque eles estavam já esperando uma guerra generalizada na Europa contra a Rússia. Mas quando começa esses papos aí meio, meio preventivo, todo mundo acha que o cara é o doidinho, não acha, não? Então, só que aí o que acontece? A Finlândia, a Suécia e a Suíça sempre foram países neutros. Aí a Suécia entra para a OTAN. A Finlândia entra para a OTAN. A Estônia, a Letônia e a Lituânia, os países bálticos, entraram para a OTAN também. A Holanda e a Alemanha, que sempre foram mais, não, paz e amor, na boa. Os líderes holandeses, tanto do exército quanto do governo, estavam falando a mesma coisa. Cara, a gente tem que se preparar para a guerra, principalmente psicologicamente, porque é uma realidade que cada vez mais está se consolidando e tal. Então, Holanda, Suécia, Noruega, Finlândia e Reino Unido, no caso da Noruega, eles não apenas estavam falando isso pra galera se preparar, eles estavam mandando panfletinho pra casa dos caras pelo correio, maluco. Entendi. E eu sei que eu tenho vários amigos, alunos que moram em tudo quanto é lugar no mundo, eles falam, não, realmente eu recebi. Então, assim, recentemente, cara, mais uma vez, o governo britânico falou, a gente precisa realmente se preparar para ficar alguns dias sem água, sem poder sair de casa e sem comida. Por quê? Por causa de uma guerra com a Rússia, né? Então, assim, o cara tá no Reino Unido. Como é que tá a situação no Reino Unido? Das liberdades, por exemplo. Tá uma situação meio estranha. Tem pai que tá indo em cana porque falou que família é pai, mãe e filho. Então tá nesse nível. Pessoas sendo detidas por causa de uma publicação em rede social. Então a situação política tá estranha. Até o Elon Musk começou a criticar muito o Reino Unido. A galera do Reino Unido ficou revoltada. Falou, vai, cuida da tua vida, meu irmão. A gente tá aqui e tal. Então, a situação tá estranha nesse sentido. Ele tem coisa pra cuidar na vida dele mesmo, né? Muita, né? Pô, 70 filhos, 800 empresas, né? Um problema com o Trump. Ir pra Marte. Ir pra Marte. Então, assim, cara, a União Europeia como um todo ali tá numa situação frágil, né? Tensa. Eles estão investindo em arma como nunca investiram depois da Segunda Guerra Mundial. Ninguém vai investir tanto em arma assim se não houvesse um perigo real. Então, assim, a Europa está numa situação sensível, o Reino Unido também, porque é identificado como um parceiro tradicional dos Estados Unidos e está mais perto ali da Rússia, então é um alvo prioritário, devido às influências, né, que eles têm feito também. O Reino Unido tem melado as conversas de paz na Ucrânia desde o início. Eles têm sido os caras que... Na hora que o Putin vai assinar a paz com os Zelensky, eles falam, não tá na hora não. Se você assinar agora, você vai tomar um prejuízo, você vai perder a região do Donbass lá. Disso. Eles melam a parada. Toda hora eles melam. O que tu acha que é o... Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles não querem que a guerra seja encerrada com o Putin vencendo, pô. Entendi. Entendeu? E aí entra até umas análises muito loucas. Eu não me lembro se foi no New York Times que eu li isso, ou se foi no Washington Post, que existe uma linha de analistas geopolíticos que estão dizendo que a chance maior do Putin usar arma nuclear não é se ele se sentir derrotado, é se ele vencer. Aí eu falei, cara, não faz sentido isso. Só que aí eles voltam naquela questão da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos demonstrar força. Então, não só demonstrar força, se ele vê que vai ganhar e joga ali uma bomba atômica só para mostrar força, sem necessidade, ele consegue sentar na mesa para negociar com mais vantagem. Que aí ele bota, você quer paz? Então, eu preciso disso. Eu quero que você abra mão da Donbass. Donbass é a base do rio Don, né? Tem um rio chamado Don, aí base é a base do rio Don. Eu quero o Donbass para mim
porque a população é a maioria russa mesmo, fala russo, é povo russo. Eu quero que vocês se desmilitarizem, eu quero que vocês tirem todos os fãs do Adolfinho Bigode do país, eu quero que vocês prometam que nunca vão entrar para a OTAN e nem para a União Europeia, beleza? E é isso que ele precisa, entendeu? Que é basicamente uma Ucrânia subserviente, né? É horrível, mas se você, sem querer defender a Rússia, porque eu acho que a Rússia nem precisa da minha defesa, mas a Rússia é um país enorme, só que é um país que está sendo cercado pela OTAN. Porque quando termina a União Soviética acaba, né, e havia um interesse do Boris Yeltsin de acabar, porque você tinha uma situação que era o seguinte, você tinha a União Soviética, que era uma união de vários países, tipo a União Europeia, e você tinha o presidente da União, que mandava em todos os países, que era o Mikhail Gorbachev, e você tinha o presidente da Rússia, que era o Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin falou, cara, se acabar essa parada de União Soviética, não vai ter mais ninguém acima de mim. Eu vou tirar o Gorbachev. Então ele tinha o interesse de acabar com a parada. Aí acabaram, né? Eu vi o negócio da perestroika e tal, Glasnost lá com o Gorbachev. Aí acabou a União Soviética. Quando acabou a União Soviética, você tinha de um lado a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? E do outro lado você tinha o Pacto de Varsóvia, que era a união militar desses grupos. E aí quando a União Soviética falou, ó, eu vou acabar e eu vou cancelar o Pacto de Varsóvia, porque afinal a gente não tem mais por que brigar, né? Então tu cancela a OTAN também. Aí os caras falam, beleza. E promete que você não vai chamar nossos ex-amigos pra dentro? Prometo. Pô, os caras fizeram o contrário. Chamaram todo mundo, meu irmão. E o Putin, quando ele chega ao poder, a chegada dele ao poder é um grande mistério, né? E o jornalista que revelou como ele chegou ao poder foi envenenado também com elementos radioativos, que é Yushchenko, se eu não tô... Não é Yushchenko, eu esqueci o nome do cara. Esse é fácil da galera lembrar, que agora me deu um branco aqui. O cara explicou que na época que o Putin era o filhinho político do Yeltsin, mas ele não tinha muita expressão política, ele era só um cara que veio da KGB, e ele estava concorrendo com outro cara que agora me fugiu o nome também, que era super popular. Só que o que acontece? A Rússia começa a sofrer vários atentados terroristas, naquela época dos chechenos, que naquela época era inimigo, hoje é amigo. Uhum. E aí o que acontece? Ele começa a ser o líder que vai livrar a Rússia dos inimigos chechenos. Só que aí a galera descobre que o governo russo estava botando bomba e botando culpa no checheno, explodindo o prédio dele mesmo. Entendi. Entendeu? Isso o Putin já já bem articulado ou os caras que fazendo... Já articulado, porque ele não tinha expressão política e o concorrente dele era muito popular, mas ele tinha todo o apoio do setor da inteligência e do setor militar. Ele era da KGB, né? Da KGB, pô. Então ele já foi diretor da KGB, que hoje é FSB, né? Então a tese desse livro é que eles fizeram atentados de bandeira falsa, operações de bandeira falsa, botando a culpa no inimigo, e ele resolveu esse problema que eles mesmos inventaram. Curiosamente, esse cara do nada apareceu lá passando mal, descobriram que ele foi envenenado também com elemento radioativo, que escreveu o livro. Esse cara aqui? É, exatamente, Livitnenko, esse aí mesmo. Acho que se o livro fosse groselha, não precisava, né, botar um açúcar mascavo no café dele, né? Não tinha necessidade, pois né? É. Envenenamento por radiação. Cara, muito sinistro. Ele ainda escreveu uns livros, tá escrito ali, ó. Blowing Up Russia. Olha o nome do livro, tem tudo a ver, né? E Lubyanka Criminal Group, sei lá o que isso daí quer dizer, né? Não sei. Mas... Sentiu o drama? Muito sinistro, assim. E é doido porque são histórias que são pouco contadas, né? Muito pouco. Parece que tem uma espiral do silêncio, né? Que tem um não fale sobre isso, o Voldemort, né? Não se pode pronunciar esse nome. Como vocês acham ser a melhor maneira de influenciar as pessoas, brasileiro comum, de que a ignorância não é uma bênção e que a busca por conhecimento deveria ser constante, geopolítica, filosofia, etc.? Essa é uma das coisas mais difíceis que tem, né, cara? Porque a galera, em geral, se você for ver como a galera consome conteúdo hoje, eles estão muito mais derretendo o cérebro que qualquer outra coisa. Né? E assim, não tô nem falando para acreditar no que eu falo, no que o Daniel fala, nem nada. Estamos falando em você mesmo usar o conteúdo e as coisas que existem hoje para você crescer como ser humano. Eduque-se a si mesmo. Né? Pesquisa lá, pô. Se tiver fundamento, beleza. Se não tiver, ok também. E mas eu acho que o jeito que eu tô falando aqui, vocês estão vendo que eu fiz o meu dever de casa, né? Com certeza. Não dá para eu mostrar para você todos os documentos, tudo que eu falo, senão o programa teria dias. Mas
faz o teu dever de casa, dá uma olhada aí, tô citando nome, data, né? As situações, as instituições, pesquisa aí. Pô. Inclusive, é fácil de ver se tu tá inventando porque você tá citando nomes e datas. Claro, muito fácil, pô. Moleza. Cito os artigos, os autores e tal. A famosa referência bibliográfica de um pesquisador acadêmico, né? Eu tenho mestrado, doutorado em linguística, em 3 graduações. Então, eu sei fazer pesquisa acadêmica e a gente cita o livro, o autor, a página, a edição, né? A editora e por aí vai. É assim que a gente faz pesquisa. E o que a gente faz, pelo menos o que eu faço aqui para contribuir nesse sentido aí, para que a gente tenha para que as pessoas, sei lá, não é nem que elas estudem, porque o Flow é mais para fazer as pessoas pensarem e se tocarem, que talvez elas precisem estudar ou procurar entender melhor alguns aspectos da vida. Mas, pô, tu tá fazendo live direto também, né? Então a gente meio que faz a nossa parte. Inclusive, pô, o Daniel é um cara que, pô, a gente chama, se der pra vir, ele vem, pô, e a gente troca ideia sobre um monte de coisa. Sim, com certeza. Então, a pergunta é muito interessante, né? Acho que a pergunta, se eu entendi bem, seria como você escapa dessa alienação, né? Acho que é nesse sentido, né? Então, pessoal, eu, até 20 anos de idade, eu nunca tinha lido nenhum livro. Eu era um cara totalmente... Assim, eu achava maneiro. Não era que eu achava livro palhaçado, eu achava legal, mas eu não conseguia parar e sentar para ler, eu achava chato. E aí, o que acontece? Como é que eu me libertei dessa alienação total? Vou contar a minha história, minha sessão de descarrego nesse sentido. Eu queria fazer medicina. Aí eu tentei vestibular uma vez, não passei. Aí na segunda, acho que eu não passei também. Na terceira, minha esposa, que hoje é minha esposa, a gente namora desde o colégio, ela passou para comunicação na Federal do Rio de Janeiro. E aí ela falou um dia, pô, vem aí, vai assistir a aula aqui, qualquer um entra, o professor nem olha e tal. Falei, vou aí assistir uma aula. Cara, me amarrei na aula. Era a aula do professor chamado José Argolo, era um jornalista investigativo. E ele, era a época da guerra do Iraque, né? Ele começou a falar da guerra do Iraque, assim, eu estava minimamente informado, né? Aí ele falou, por exemplo, nos Estados Unidos é proibido o monopólio, uma mídia monopolizar vários ramos do jornalismo, né? Mídia impressa, televisão, rádio. Aí ninguém comentava na aula. Eu, sem ser aluno, levantei e falei, professor, mas não tem a AOL Time Warner, que é a American Online Time Warner, que os caras têm revista, tem televisão. Como é que pode? Ele, pô, agora tu me pegou. Aí eu falei, pô, eu nem sou aluno. Aí eu achei aquilo maneiro. Eu falei, eu quero fazer jornalismo, meu irmão, porque esse papo tá muito legal. Só que aí o que aconteceu? Aí eu fiz o vestibular para medicina e para jornalismo e para produção cultural. Logo 3. Aí não passei para medicina, tipo era 300 vagas, fiquei 600. Passei para jornalismo na Federal do Rio de Janeiro e nesse ano que eu passei, que acho que foi o ano 2000 ou 2002, tava mais concorrido que medicina no UFRJ, uma loucura. Aí falei, cara, acho que eu não vou passar não, né? Passei. Tu é um pouquinho mais velho que eu, porque em 2000 eu tava fazendo o próprio Cefet, para fazer o ensino médio. Eu sou de 82, você é de quanto? Eu sou de 85, tu é um pouquinho mais velho que eu. Só um pouquinho. Não parece, mas... Graças a Deus. Aí, cara, passei para jornalismo, passei para produção cultural. Cara, na produção cultural, então, foi sensacional, porque era aula de história da arte, teoria da arte, crítica de arte, arquitetura. E tinha até um aluno figura lá, o Thiago, que era um moleque louro de olho azul, mas era dread, né? E aí, assim, o moleque tava out sempre, né? Sempre drogado, né? Aí ele sentava lá no fundo e ficava só na dele lá. Aí um dia o professor tava dando aula de... acho que era História da Arte. Aí ele falou assim, vocês já viram na Ilíada ou na Odisseia que Homero sempre pede inspiração para as musas? Aí daí que vem as musas inspiradoras. Aí ele meio que deu uma acordada, né? Aí ele começou a prestar atenção na aula. Aí o professor falou, inclusive, as musas são as filhas da deusa da memória, que é Mnemosine, onde vem a amnésia. A amnésia é quando você perdeu a deusa da memória. Então, quando você tem acesso à memória, você tem acesso às musas. Daí vem a palavra museu, que é o lugar onde guarda a memória. Meu irmão, pela primeira vez ele levantou a mão. A turma inteira olhou e falou, caraca, o Thiago vai falar alguma coisa. Aí ele virou assim, aí o professor, pois não. Aí ele, maneira essa parada aí. Ia lá. Aí o professor era todo robozinho, sabe que o professor todo durinho? Gente fina, aula maravilhosa, mas o cara durinho falou, não entendi, tem alguma pergunta nisso aí? Você quer fazer alguma pergunta? Não, é apenas um comentário. Ele, mas qual é o seu comentário? Acabei de fazer, muito maneiro essa parada aí. Aí o professor, que parada? Esse negócio de musa e museu aí, pô. Caraca, meu irmão. Então, meu irmão, eu fui ouvindo essas histórias e tal, falei, cara, maneiro, mas eu não li ainda. Nem gibi eu não lia.
Aí eu falei, e agora, meu irmão? Os amigos meus, tudo lendo em alemão, lendo em francês, eu nem em português eu li. Aí eu cheguei na estante lá de casa, falei, vou ter que pegar uma parada aí pra ler, né? Aí peguei, eu li uns livros assim, né? Crime e Castigo, Dostoiévski. Falei, pô, tijolão, acho que isso aí não aguento não, meu irmão. Aí eu olhei Contos de Charles Dickens. Aí eu falei, conto, acho que é uma historinha pequena. Aí eu levei esses livros pra faculdade pra ler. Eu tinha aula de manhã e depois à tarde eu ficava no intervalo lendo e almoçando, né? E você sabe Rio de Janeiro, né? 60 graus Celsius sempre. Aí você entra na biblioteca, os caras botam menos 50, já dá aquele choque térmico pra matar logo seleção natural, né? Já mata metade. Aí aquele frio do caramba, eu lendo, e as histórias eram tudo assim, contos de Natal, era tudo ambientado na Inglaterra no inverno. Meu irmão, eu comecei a achar que eu lendo, me transportei pra Inglaterra. E aí eu comecei a matar estágio, matar aula pra ficar lendo. Eu falei, essa parada de ler é maneira, cara. Então, essa experiência foi tão interessante que aí eu fiz um flashback e falei, cara, como eu saí de um cara que era surfista, nunca tinha lido nada, pra uma pessoa que se amarra em ler. Aí eu escrevi um livro sobre isso chamado A Jornada do Leitor, eu não trouxe hoje aqui, mas tem lá na minha livraria ou qualquer lugar, né? Amazon, na livraria física. Então ali eu conto um pouco essa história. O que eu descobri que precisa acontecer? Você precisa entender que... Aí eu comparo a jornada do herói, do Joseph Campbell, que é uma jornada, a história de quase todos os heróis, né? O cara tá quieto em casa, aí alguém chama ele para uma aventura ou para um desafio, ele fala, não tô afim de não, mas acaba indo. Aí vai enfrentando vários desafios até ter o grande desafio do arqui-inimigo, aí ele morre e depois ele ressuscita. É a história de Jesus adaptada para os heróis, né? Se você pegar a história de Jesus e olhar o primeiro filme do Thor recente, que acho que é só Thor o nome, que no final ele morre, depois ele ressuscita, é a história de Jesus ali, idêntica, né? Então... eu adaptei a jornada do herói para a jornada do leitor. Que é tipo assim, em vez do cara não é nada e vira um herói, o cara nunca leu, vira um leitor. Entendi. Então existe uma série de desafios que você tem que vencer. E eu fui explicando os desafios que eu venci e eu falo, cara, isso aqui é um caminho. Se você quiser, eu te ajudo a vencer esses desafios. Aí cada capítulo eu mostro um desafio ali a ser vencido. É legal pra caramba. Eu também, hoje, porra, eu fico até com vergonha, mas eu já li muito mais. Quando eu estava na escola, por exemplo, eu tinha o meu livro favorito, que eu li mais de uma vez e é doido, porque tem uns livros que quando você lê de novo, você, até vê outras coisas ali. E o meu, gostava muito do Alexandre Dumas. Sim, sensacional. Pô, gostava muito maneiro. Mesmo, e dá pra ler tranquilo. Eu... Agora, chega minha professora de português, de literatura. Aristotelina, o nome dela. Putz. Sério, Aristotelina. Certeza que ela era. Mas ela não gostava de ser chamada de Aristotelina, era chamada de Totinha. Entendi, pensei que fosse Teté. Era só a professora Totinha. Aí um dia chegou um aluno novo, ele falou, ela não gosta de ser chamada? Aí os caras falaram, não chama não. Aí ele levantou e falou, professora Aristotelina, posso ir ao banheiro? É claro que ele não, praticamente repetiu, né? Depois ali fica muito mais difícil. Aí ela pega e manda pra galera ler Iracema do José de Alencar. Pra uma molecada de 12, 13 anos. Não vai rolar, né? É pra traumatizar, né? O cara fala, não, isso aqui não dá, é intragável, né? Hoje eu gosto, mas tu já chega com... É igual você chegar pra criança, vamos estudar física. Pega aí o princípio da incompletude, o teorema da incompletude do Heisenberg, do Gödel. Cara, não vai dar, né? Pois é, eu lembro... O Heisenberg é princípio da incerteza, né? Teorema da incompletude, que é do Gödel. Só pros caras da física não falar que eu citei errado. Senão tá fudido. Se tá errado, os caras pegam no teu pé. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mão merreca, custa menos de R$8, irmão.